Crise ambiental, efeito estufa, aquecimento global, extinção de animais, desmatamento, queimadas, poluição, lixo. O que os cristãos têm a dizer sobre tudo isso? Basta ligar a TV, ler alguma revista de notícias e variedades, acompanhar as pautas políticas para nos depararmos com algum assunto nesta área. Será que a Bíblia fornece alguma orientação a respeito de tudo isso? Neste vídeo, queremos dar uma olhada no tema ambiental a partir das Escrituras. Sabemos que toda essa temática está fortemente politizada e costuma ser instrumentalizada política e também ideologicamente. Mas como os cristãos podem se posicionar frente às pautas ambientais sem se deixarem contaminar pelas ideologias e meras disputas políticas? Eu sou o Rodomar Ricardo Hamloff e neste vídeo vamos falar sobre a criação de Deus e a responsabilidade humana com o mundo criado. Seja bem-vindo! Este é o canal Teologia Missional. O cristão deveria se preocupar com o meio ambiente? Como você lida com os animais, com as plantas, o descarte aí do seu lixo? Você tem alguma posição frente aos temas que costumam girar em torno da natureza, das florestas, da extinção de animais e tudo o que envolve o meio ambiente? Se a resposta for não, então você, certamente, possui uma visão limitada ou reduzida daquilo que é a responsabilidade humana diante de toda a criação de Deus. Sim, aquilo que as pessoas geralmente chamam de meio ambiente ou de natureza, para nós, os cristãos, é a criação de Deus. Não estamos falando de um mundo qualquer. Toda a natureza e suas riquezas não estão aí para simplesmente explorarmos e descartarmos quando as coisas parecem não servir mais. E se você acha que esse assunto é apenas mais uma pauta ideológica, um assunto político ou coisa assim, talvez você precise conhecer melhor as Escrituras. É verdade que o tema envolvendo o cuidado com a natureza, todas as questões climáticas e o meio ambiente, costuma ser politizado. Por um lado, poderíamos dizer que não poderia ser diferente, afinal, o mundo em que vivemos é sim nossa responsabilidade. Por outro lado, devemos reconhecer também que podem haver distorções, exageros e a mera instrumentalização do tema. Mas o que nós desejamos enfatizar nesse vídeo é que, independentemente da bandeira partidária ou coloração ideológica, o cristão deve sim se preocupar e se ocupar com as questões ambientais. Eu tenho certeza de que se você é uma pessoa que conhece minimamente a Bíblia, já sabe das razões que me levam a afirmar tal coisa. Por que o cristão se interessa pelas questões ambientais? A resposta para essa questão, para essa pergunta, está no primeiro verso das Escrituras. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Você já captou a mensagem. Poderíamos parar por aqui. Aquilo que geralmente chamam de natureza ou meio ambiente, a Bíblia conhece como a criação de Deus. O autor do Salmo 8 encontra-se extasiado diante da maravilhosa criação de Deus. Mas vamos dar uma olhada mais cuidadosa em Gênesis. Veja que Deus não apenas cria todas as coisas, isso certamente já seria mais do que o suficiente para nós que dizemos crer e amar a Deus, zelarmos, amarmos, cuidarmos dessa sua criação. Mas notem que Deus, além de criar todas as coisas, confia a responsabilidade de administrar, de cuidar de tudo aos seres humanos. Depois de Deus ter criado os seres humanos, o livro de Gênesis nos revela que Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Algumas pessoas parecem interpretar as palavras contidas nestes versos de forma equivocada. Vejam que o texto é claro ao dizer que Deus dá aos seres humanos todas as plantas, todos os vegetais. Diz também que Deus confia a sua criação aos seres humanos, para que estes encham e subjuguem a terra, dominem sobre todos os animais. No segundo capítulo de Gênesis, vemos que depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo
esse seria o seu nome. O que esses versículos estão dizendo é que Deus confiou a sua boa criação para ser administrada pelos seres humanos. E o versículo que melhor traduz isso é Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Qual deve ser, portanto, a nossa relação com a boa criação de Deus? Uma relação de cuidado e de cultivo. Vejam que tudo isso que nós lemos nos 2 primeiros capítulos de Gênesis se referem ainda a um mundo sem pecado, sem a queda. O mundo que Deus criou é bom. E é bom também que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, assuma a responsabilidade de zelar, de cuidar, de administrar essa boa criação de Deus. A exploração egoísta, o desmatamento indiscriminado, a extração gananciosa, a depredação violenta e irresponsável, tudo isso é consequência da queda. Não era para ser assim. Portanto, faz parte do projeto de redenção de Deus que sejamos restaurados também no que diz respeito à nossa relação com a sua boa criação. O nosso discipulado precisa incluir uma nova relação com o mundo em que vivemos. Muitas das parábolas contadas por Jesus retratam a relação do ser humano com a criação, plantas, animais, sementes, terra, colheita. Interessante notar que essas relações são de respeito, cuidado e cultivo. Jesus considerou insensatez o grande acúmulo de bens, lá em Lucas 12, 16 seguintes, e demonstrou também a responsabilidade que ele tinha ao se posicionar contra o desperdício, como em João 6. O apóstolo Paulo descreve ainda que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Vejam que o cristão, portanto, não faz da preocupação com a natureza apenas um hobby, uma ocupação por mero prazer ou gosto por coisas desse tipo. Trata-se de algo que diz respeito ao modo como fomos criados. A nossa relação e sobrevivência estão intimamente relacionados com o jardim de Deus. Deus nos criou assim, responsáveis por cuidar e cultivar o seu jardim, a sua criação. Logo, é por causa disso, sim, que muitas coisas estão erradas. Em boa medida, os problemas ambientais refletem a maneira como nós temos negligenciado o mandamento de Deus. O ser humano, entregue à sua natureza caída, egoísta, gananciosa, ignora o mandamento divino e passa a explorar desenfreadamente tudo aquilo que deveria cuidar e cultivar. Mas vejam que Deus não deixa o mundo entregue ao pecado. Ele envia Jesus Cristo, o nosso Redentor, que nos permite, uma vez redimidos, uma nova relação com a sua criação. A redenção divina passa também pela criação como um todo. Ela não se resume apenas aos seres humanos. Quando o reino de Deus for finalmente pleno, a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, escreve o apóstolo Paulo. É porque trata-se da criação de Deus que nós devemos zelar, cuidar e amar. É porque o nosso Deus criou e ama a sua criação que nós também devemos amar e cuidar. Nas palavras ainda do apóstolo Paulo, Deus enviou seu Filho para que por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. O sacrifício e a morte de Jesus na cruz se deram por você e por mim, é verdade. Mas se deu também para a redenção de todas as coisas, de toda a criação de Deus que se encontra sob a maldição do pecado. Portanto, espero que tenha ficado claro, entendido, que o cristão deveria ser o maior interessado na criação do seu Deus, do Deus que ele confessa. Sim, nós cristãos deveríamos dar o exemplo quando o assunto é cuidar e cultivar o meio ambiente, a natureza, o jardim de Deus. Se em Cristo somos novas criaturas, que também as nossas atitudes diante da criação de Deus sejam novas, sejam outras. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.